E o Corinthians tropeçou de novo e parece cada vez mais um candidato contra o rebaixamento. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes sobre essa história. Quero falar também sobre o Cruzeiro, que perdeu mais uma, voltou para o Z4 da Série B e vê o acesso para a Série A cada vez mais distante. Quero te contar também sobre Cavani, que não vai jogar nem no Grêmio, nem no Atlético Mineiro. Informações sobre o Ederson, que está processando o Flamengo na justiça e pedindo uma quantia milionária. Tem ainda detalhes sobre PP. Será que ele vai jogar no exterior ou ele fica no Grêmio? E por último, mas não menos importante, tudo sobre o empate 1-1 no Grenal e a vitória do Palmeiras em jogo do Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, só me apresentar para você. Sou comentarista dos canais ESPN, tenho um blog em Yahoo, e por aqui vou tentando manter você super bem informado sobre as coisas do futebol. Antes de falar sobre as informações, só mais um rápido recado. Assiste ao vídeo até o fim, se curtir não esquece de dar like, se inscreve no canal, é super fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e no final do vídeo eu vou te contar como você vira membro do canal do Nicola para ter direito a uma série de vantagens, como por exemplo participar da live exclusiva que acontece sempre aos domingos antes da live aberta para todo mundo. Essa live exclusiva começa nesse domingo às 7h30 da noite. Bora falar do vídeo, bora te contar sobre as novidades. Primeiro falando sobre o Wellington, volante e capitão do Atlético Paranaense. Ele tem uma proposta oficial do Besiktas. O contrato do Wellington com o Clube Atlético Paranaense termina em dezembro. Ou seja, restam só 3 meses e os turcos estão dispostos a pagar 500 mil euros para levar o jogador agora. Esse valor acabou balançando o presidente do Atlético, Mário Celso Petralha. Afinal de contas, é a chance de faturar mais de 3 milhões de reais por um atleta que tem 3 meses de clube. Não se sabe ao certo se ele vai ou não e essa decisão precisa ser tomada de forma rápida porque a janela na Turquia se encerra nessa segunda-feira. Há dúvida inclusive sobre a possibilidade de escalação do Wellington para a partida desse domingo contra o Flamengo do Maracanã. Bora falar também sobre o PP, que jogou o Grenal contra o Internacional nesse sábado, empate em 1-1. Primeira vez que o Inter consegue balançar as redes no clássico mais importante do Rio Grande do Sul, ainda segue sem vencer. Agora no confronto entre Renato Gaúcho e Eduardo Cudê, são 4 vitórias para o Renato e 2 empates. Gol do Grêmio marcado pelo PP, gol do Internacional marcado pelo Thiago Galhardo de pênalti. Tivemos expulsões, o Cortez expulso pelo lado do Grêmio, o Musto mais uma vez expulso pelo lado do Internacional. Não consigo entender a insistência do Cudê no Musto. Gosto bastante do Cudê, mas essa situação em relação ao Musto é algo que está pegando bastante. Queria aproveitar para falar sobre o PP. Depois do jogo ele postou, fazendo uma referência à Última Dança, aquela série bem legal para retratar a última temporada de Michael Jordan no Chicago Bulls. Muito torcedor do Grêmio não entendeu a mensagem do PP, e aí conversando com uma pessoa aqui muito próxima ao PP, ou conversando com uma pessoa do Grêmio, conversando com gente do meio, a explicação que eu tenho para te dar a respeito dessa postagem é que o PP já se imagina deixando o Grêmio, mas no fim dessa temporada. Até o vice-presidente do Grêmio assegurou que em 2020 o PP não sai. A negociação nesse momento envolvendo o PP e o Porto, que é o clube interessado, você soube primeiro aqui no canal do Nicola, essa operação está sendo desenhada para que ele seja entregue para o clube português em janeiro. Cumpriria esses últimos meses de contrato no Grêmio e seria vendido. O Grêmio continua insistindo na pedida de 15 milhões de euros. Porto já assinou com um pagamento de 12 milhões de euros à vista e mais 3 milhões de euros em bônus. É bem possível que não exista tempo hábil para que o PP se mude agora, mas ele deve se mudar em janeiro, por isso a mensagem, pelo menos foi essa a explicação que eu consegui entender conversando com o pessoal do mercado. Bora falar agora sobre a vitória do Palmeiras por 2-1 contra o Ceará na noite desse sábado no Allianz Parque. Vitória bem mais apertada do que eu imaginava. Rafael Veiga abriu o placar logo aos 10 minutos. Aos 18, o Eduardo Brock empatou 1-1 e o Palmeiras só conseguiu fazer o gol da vitória já no segundo tempo. Gol marcado sempre pelo William Bigode. Gol aos 82, estavam só 8 minutos do tempo regulamentar quando o Palmeiras conseguiu a vitória. Tudo indicava mais um empate nessa sequência de vários empates do Palmeiras, mas o Verdão garantiu outros 3 pontos importantes que o fizeram chegar aos mesmos 22 pontos do Internacional. Os dois dividem a vice-liderança. O Inter leva vantagem no número de vitórias, até porque o Palmeiras empata demais. Nesse momento o Inter tem 6 vitórias contra 5 vitórias do Palmeiras. É bom ressaltar também que o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Colorado.
Palmeiras segue sendo o único invicto do Campeonato Brasileiro, já são 20 partidas sem perder. Palmeiras muito próximo de igualar uma marca recente obtida pelo Luiz Felipe Scolari à frente do próprio Palmeiras, que passou 21 rodadas invicto. Foi um Palmeiras que brilhou menos do que na vitória por 5-0 contra o Bolívar. De qualquer maneira, fez sua parte, conseguiu 3 pontos importantes. Já o Ceará estacionou nos 14 pontos, agora com 13 jogos. Nesse momento o Ceará é o 12º colocado e vê a turma de trás se aproximando. O Ceará pode ficar ainda mais próximo da zona do rebaixamento com os jogos desse domingo. E não vai dar nem para Grêmio nem para Atlético Mineiro em relação a Cavani, o atacante uruguaio, pretendido pelos dois gigantes do futebol brasileiro. Está muito próximo de se tornar atacante do Manchester United. Ele é esperado nesse domingo na cidade de Manchester para passar por exames médicos e assinar um contrato de 2 temporadas. Dessa maneira vai se acabar uma das novelas mais chatas e longas envolvendo o mercado e um jogador disponível. O Cavani está desempregado desde junho. Nos primeiros meses parecia não muito preocupado com essa situação. Nas últimas semanas foi oferecido para vários clubes europeus, enquanto seu irmão deu esperança tanto para o Atlético quanto para o Grêmio. No sul do país tinha muita gente que cobria o Grêmio e até dirigentes do Grêmio otimistas com a possibilidade de o Cavani virar reforço, até porque estando no Rio Grande do Sul ele poderia ficar mais perto da família, mas de acordo com a apuração da ESPN, o Cavani já disse sim ao Manchester United e será jogador dos Diabos Vermelhos, atacante de 33 anos de idade que pedia 10 milhões de euros livres de impostos por temporada para se acertar com algum clube na Europa. O Manchester United ofereceu menos do que esse valor e o martelo está bem próximo de ser batido. Só para recapitular, a proposta do Grêmio girava na casa dos 3,5 milhões de euros livres de impostos por temporada, já o Atlético Mineiro acenava com quase 4 milhões de euros, ainda assim não rolou nem para Atlético nem para Grêmio. Bora te explicar agora sobre o processo que Ederson, atacante que passou recentemente pelo Flamengo, decidiu mover contra o próprio rubro-negro. A história é curiosa porque o Ederson foi vítima de uma entrada criminosa do Fagner, torcedor do Flamengo não se esquece dessa entrada. E por causa da entrada do Fagner, quem pode pagar o pato é o Flamengo. O Ederson entrou na justiça, na 37ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, cobrando R$ 937 mil. Ele alega uma série de circunstâncias, uma série de situações, diferença salarial, reajustes, verbas indenizatórias e danos morais. Em determinado trecho do despacho da pedida dele na justiça, ele diz o seguinte, abre aspas, o departamento médico da reclamada, no caso do Flamengo, após sucessivos tratamentos inadequados, acabou por não conseguir recuperar o jogador da lesão, nem privá-lo das dores, fecha aspas. Tem outro trecho ainda mais importante. Pelo tratamento inadequado, forçando-o a treinar e retornar ao jogo, quando ainda lesionado, o que levou o jogador a atuar com dor. Fecha aspas. Declaração e pedido bem forte do Ederson, algo que causou nas redes sociais ao longo desse sábado muita irritação dos torcedores do Flamengo. Importante contar que o Ederson, enquanto jogou pelo Flamengo, disputou 38 partidas, marcou apenas 4 gols, decidiu se aposentar, não conseguiu mais jogar depois dessa entrada muito forte. Essa informação a respeito do processo foi dada pelo Sport News Mundo. E tudo aconteceu, essa questão envolvendo o Fagner e o Ederson, aconteceu no longínquo ano de julho de 2016, tá? Só para fechar sobre o Flamengo, mais 2 informações importantes. O Jordi Guerreiro, que foi técnico rubro-negro nas 2 últimas partidas no empate com o Palmeiras e na goleada contra o Independente Del Valle, também testou positivo, não estará à disposição para a partida desse domingo contra o Atlético Paranaense. O Dom está praticamente recuperado, mas ainda tem alguns sintomas do Covid. Até por isso a gente deve ter no banco de reservas do Flamengo outro auxiliar técnico, o Jordi Gris, mais um que é membro da comissão fixa do Espanhol. A situação do Cruzeiro anda cada dia mais complicada. Nesse sábado, derrota por 1-0 para o líder Cuiabá, com gol aos 49 do segundo tempo, no último lance do jogo. E o mais maluco é que o gol começa numa cobrança de falta a favor do Cruzeiro no campo de ataque. O Robertson cabeceia na direção do ataque do Cuiabá, como se ele fosse um zagueiro. Inicia seu contra-ataque e sai o gol do Cuiabá. Gol marcado pelo Felipe Marques. Gol que fez com que o Cuiabá se isolasse ainda mais na liderança. São 6 pontos de vantagem para o vice-líder, para a Chapecoense, que tem 2 jogos a menos. Já o Cruzeiro, com a derrota, voltou para a zona do rebaixamento. Nesse momento é o 17º colocado, 11 pontos conquistados em 13 jogos. A situação do Cruzeiro tem ficado cada vez mais complicada quando a gente fala em acesso. Quer saber?
O Cuiabá, por exemplo, nesse momento tem 17 pontos a mais do que o Cruzeiro. Pensar em título nesse momento é algo absolutamente incabível. Para piorar, até a disputa pelo quarto lugar, que garantiria vaga na Série A, também vai ficando mais distante. O Paraná, que é o quarto colocado, tem 11 pontos de vantagem em relação ao Cruzeiro, que apresenta muitas limitações técnicas, mas também físicas. É constante, é muito fácil a gente notar como os jogadores do Cruzeiro perdem divididas e como o rendimento do time, especialmente no segundo tempo, cai de produção. Nos últimos 5 jogos, sob o comando do Ney Franco, são 2 vitórias e 3 derrotas. E a matemática para o acesso é a seguinte: em geral, um time que joga a Série B precisa de 63 pontos para garantir pelo menos a 4ª colocação. Como eu te contei, o Cruzeiro nesse momento aparece com 11 pontos conquistados. 11 para 63, faltam 52 pontos, a gente ainda tem mais 25 rodadas daqui em diante. Ou seja, a matemática para que o Cruzeiro consiga subir exige 15 vitórias, 7 empates e o Cruzeiro só poderia perder 3 jogos. Só para lembrar que nos 5 jogos sob o comando do Ney Franco, o Cruzeiro já perdeu as 3 vezes que poderá perder agora em outros 25 jogos. Precisaria de uma campanha completamente diferente da atual. Torcedor do Cruzeiro, acostume-se com a ideia de que o acesso, a volta para a primeira divisão, pode não acontecer em 2020, o que seria uma grande catástrofe do ponto de vista financeiro. Quero fechar o vídeo com outro clube em enormes dificuldades, o Corinthians, que ficou só no 0-0 com o Red Bull Bragantino, em jogo disputado na noite desse sábado em Bragança Paulista. Primeiro tempo horroroso do Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians melhorou um pouquinho, mas todas as principais chances de gol continuavam sendo do Red Bull Bragantino. Cássio quase engole um frango, o Arthur criou várias jogadas e oportunidades de gol. Enfim, mais um tropeço do Corinthians, que ocupa nesse momento a 13ª colocação. São 14 pontos conquistados em 13 jogos. O Corinthians vai correr enorme risco de se aproximar ainda mais da zona do rebaixamento com as partidas marcadas para esse domingo. Já o Red Bull Bragantino, esse sim está na zona do rebaixamento, é o 17º colocado, são 12 pontos conquistados. Ou seja, a diferença do Corinthians para o primeiro time na zona do rebaixamento é de apenas 2 pontos. Para piorar, o time segue sem evoluir sob o comando do Coelho. Já são 5 partidas, com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Com um detalhezinho importante: esses 5 jogos representaram, na teoria, a sequência mais fácil da tabela que o Corinthians vai ter ao longo de todo o campeonato. Fluminense, Bahia, Atlético Goianiense, Sport e Red Bull Bragantino. Nenhum desses times certamente vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Daqui pra frente, assim, a coisa dá uma bela, dá uma engrossada. Dá uma olhada nos próximos jogos do Corinthians. Corinthians recebe o Santos, visita o Ceará, visita o Atlético Paranaense, recebe o Flamengo, visita o Vasco e recebe o Internacional. A chance de fazer menos pontos nessa sequência por conta do nível de adversários é bem maior do que os 5 pontos conquistados nos últimos 5 jogos disputados. É também por isso que a pressão em cima do Coelho é enorme. O André Sanches, o presidente do Corinthians, já vinha sendo pressionado desde o empate contra o Atlético Goianiense, desde a derrota para o Sport, e existe sim a possibilidade de o Timão anunciar nas próximas horas um novo treinador. Conversei com o André Sanches via WhatsApp depois da partida. O André insistiu que os atletas ainda querem a manutenção do Coelho, mas o próprio presidente do Corinthians já admite refletir, já admite pensar sobre a possibilidade da busca por um outro treinador. Fernando Fernandes chegou a afirmar ou revelar que o Leão é o possível novo técnico do Corinthians. De acordo com o André Sanches, essa possibilidade está descartada. Só para arrematar, queria te contar sobre o aproveitamento de pontos do Coelho, levando em consideração a atual passagem e o momento em que ele foi interino na temporada passada. O Coelho tem 41% dos pontos conquistados. Levantamento feito pelo Vessone indica que ele é o 3º pior técnico em aproveitamento nos últimos anos, ficando à frente apenas de Oswaldo de Oliveira, com 37% dos pontos, e de Jair Ventura, que teve 31% dos pontos. Acho que o Corinthians, por mais boa vontade que tenha demonstrado em relação ao Coelho, em relação ao Mauro, que é o seu auxiliar técnico, Mauro Van Basten, essa dupla não pode continuar à frente do Corinthians, sob o risco de o Corinthians viver uma enorme crise e mergulhar de vez nessa briga contra o rebaixamento, que é tudo que o torcedor corintiano não quer.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse domingo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho, porque a partir daí você passa a receber a notificação de vídeo e também de live. Lembrando que a partir das 7h30 da noite tem live para membro. A partir das 8 horas a live é aberta para todo mundo. Você pergunta, eu respondo. O que eu não souber responder, repasso para as minhas fontes via WhatsApp e conto para você ao longo da própria live. Para você virar membro do canal do Nicola, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Você clica lá, escolhe qualquer um dos 5 planos à disposição e passa a ter direito a uma série de vantagens. Vejo vocês de noite, beleza? Tchau, tchau!